Ok, vamos lá. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Está no ar mais um Papo de Saúde com o Dr. Jean Rafael. Programa que tem essa missão de levar educação e saúde a você da nossa região. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, já está aí aberto, muita gente já está aí, pelo que eu estou vendo, entrando conosco. Gente de todo o Brasil, de todo o planeta, né? Hoje a tecnologia nos permite isso. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Pajuçara 101,9. E hoje, daqui a pouco, né, pessoal, vamos estar aí batendo um papo bem legal. Você que está indo aí levar seu filho na escola, está indo buscar, você que está no intervalo de almoço, você que está aí, que sempre nos acompanha na direção. Muita gente diz, olha, eu estou dirigindo, estava indo para Maceió, estava indo para outra cidade e estava escutando aí o Papo de Saúde. Sempre manda com muito carinho a sua mensagem aqui para a gente. É isso que nos motiva, né? Levar a você um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais dessa educação que pode transformar vidas. Essa é a nossa missão. Transformar vidas, fazer com que a gente possa cada vez mais evoluir e crescer. Eu estou aqui com o Juliano. Juliano que é advogado. Juliano vai falar um pouquinho da história dele daqui a pouco para vocês conhecerem. E a gente vai tratar de um assunto bem interessante aí hoje, né? Como minimizar os riscos, né, de processos na área de saúde e outras coisas mais. Vocês vão ver aí que tem muita coisa interessante para você estar acompanhando. Nessa série que a gente vem trabalhando, pessoal, sempre aqui no início a gente vem trabalhando um tema. Eu trabalhei um tema aí que foi a meditação, muita gente perguntando, muitas dúvidas sobre a questão da meditação, o que é que fazia, como é que se medita. Então a gente fez a primeira série. Essa segunda foi a série do perdão. Não é? Muita gente perguntando, perdoar faz bem para a saúde? Quais eram os benefícios científicos? O que é que a ciência estava trazendo a respeito disso? E eu falei um pouco ao longo aí desses 3 programas. E hoje eu vou encerrar essa série do perdão, falando para você que ontem eu lia uma meta-análise. Uma não, foram 2 ou 3. O que é uma meta-análise? Para eu falar para você entender. É uma análise de vários artigos científicos já publicados. Não é? E que traz assim um conceito a respeito desses artigos. E eles sugerem realmente que o perdão aí pode ter benefícios aí diversos. É óbvio que você já sabe. Quem já perdoou, não é, já sabe, já sentiu na pele o quanto é, muitas vezes, que você fica lá feliz da vida, você se sente leve, você se sente assim bem melhor. Então, foram estudos que vieram muito da linha da área da psicologia, mas hoje tem estudos sobre as repercussões imunológicas, repercussões aí da fisiologia, dos hormônios, que vem trazendo aí um bocado de coisa. E ontem eu pegava também um desses artigos que fala sobre o efeito, não é, do perdão com áreas anatômicas específicas do cérebro. Não é? Então tem a ver justamente com áreas, a disposição ao perdão, ou seja, era um trabalho que falava sobre a disposição de perdoar e trazia um alto poder assim, de que você tem uma possibilidade de se relacionar melhor com as pessoas. Né, de ter um bem-estar social, coletivo, bem melhor quando você tem essa disposição de perdoar. Então, além de individualmente, você aí vai manter aí suas relações sociais mais estáveis. Então, perdoar, cada vez mais a ciência tem trazido aí uma gama de possibilidades que pode trazer efeitos para a sua saúde. Depois, no próximo programa, pessoal, a gente vai trazer aí uma nova modalidade para você. A gente vai falar um pouquinho sobre um livro. São vários livros que a gente vai passar para vocês depois, para quem gosta de ler. É literatura educativa para você. Esse livro é interessante, são as 8 leis espirituais da saúde. E eu vou falar um pouquinho depois sobre esse livro no próximo programa. Sobre essas leis, o que é que esse livro traz, para que você possa refletir e possa ajudar você também. Juliano, seja bem-vindo, tá? Aqui é o Papo de Saúde. É uma honra receber você, tá? E se apresenta para a turma aí, né? Para a turma conhecer quem é o Juliano. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a satisfação de receber o convite. Apesar de residir em Maceió, vez ou outra eu acompanho também o programa. E eu acho muito interessante o esmero, o zelo e o cuidado que você tem em levar uma informação de qualidade, de fato, não só para os profissionais de saúde, mas como a população em geral, né, que muitas vezes precisa recorrer aos serviços de saúde de uma maneira geral e ficam meio que perdidos sem saber como. Então acho que esse programa traz vários convidados que norteiam, digamos assim, essas pessoas no momento que elas precisam recorrer a qualquer serviço, seja na cidade ou seja nas regiões adjacentes. E eu, como você falou, sou advogado. A minha carreira profissional, na realidade, iniciou-se na indústria farmacêutica. Eu passei por quase 20 anos na indústria farmacêutica.
Sou formado em administração, antes do direito. E aí, no transcorrer da carreira, fiz direito. Eu era dirigente sindical à época. Então, fui fazer direito por conta disso, né? Atuava em defesa da categoria que eu fazia parte, etc. E aí, naturalmente, fui migrando para essa coisa do direito da saúde, né? Do direito médico, justamente por essa convivência profissional que eu tinha prévia. Então, na realidade, eu associei o conhecimento que eu já detinha, né, profissional, né, de atuar próximo a uma categoria, ou seja, saber como é que a dinâmica e o dia a dia dessa categoria funciona, associei isso a um conhecimento jurídico que eu passei a adquirir na academia. Então, naturalmente, as demandas foram chegando, né, de pessoas próximas, né, de minha esposa é médica, minha sogra é médica, estiveram aqui recentemente, inclusive, num programa, até mandar um beijo para ela. Um abraço para a doutora Nancy, sua filha, exatamente. Miranda, sua esposa, e Laércio também. Exatamente, pois é, turma ativa. Turma ativa. E aí eu tenho familiares também médicos, então as demandas iniciaram dentro de casa, vamos dizer assim. E aí eu resolvi, de fato, me especializar, me dedicar a isso, né? E aí fiz uma especialização na Universidade de Coimbra, em Portugal. Portugal? Isso, em Portugal, que é um dos berços do direito médico, né, e da saúde no mundo. É um país que forma inúmeros profissionais, inclusive magistrados aqui do Brasil vão se especializar lá também, porque é um direito de uma sociedade, eu diria, culturalmente, né, um pouco mais avançada do que a nossa. Então eles estão um pouquinho à frente quando a gente trata de algumas temáticas, inclusive na área. E aí fiz essa especialização lá e hoje me dedico a isso, né, milito nessa seara. Eu atuo geralmente me dedicando somente a ações ligadas ao direito médico e da saúde, atuando geralmente na defesa da categoria, na defesa dos profissionais, né, médicos, e atuo também em demandas especializadas também contra a indústria farmacêutica, né, que é um ramo que eu também conheço. Então essas são as duas demandas que eu milito de maneira mais próxima. E é um tema bem interessante, né? Bem amplo e bem interessante, que a gente vai bater um pouquinho. Vai bater um papo aqui para poder esclarecer algumas coisas. E hoje você está na OAB também? Eu sou presidente atualmente da Comissão Estadual de Direito Médico e da Saúde da OAB Alagoas. E a gente, inclusive hoje, sairei daqui do programa até terei uma reunião com o querido presidente aqui da OAB, Hector Martins. Um abraço para o Hector, sempre nos acompanha também. Exatamente, é um figuraça, vem fazendo um trabalho aí muito interessante à frente da ordem aqui na cidade de Arapiraca, que foi reconduzido recentemente, né, ao cargo. Eu estarei com ele daqui a pouco, inclusive, tratando de algumas questões, inclusive, ligadas a essa comissão aqui, né, como é que a gente pode também, a Comissão Estadual pode ajudar a OAB local a melhorar, de repente, né, a gente ativar o link, eu costumo sempre usar essa palavra, a gente ativar o link institucional entre a OAB e as instituições de saúde, né? A ideia não é que a gente vá em busca de verificar problemas para poder demandar as instituições, a ideia não é essa e o intuito não é esse. O intuito é a gente sentar e encontrar uma forma, junto com as instituições de saúde, de prestar o melhor serviço para a população, para que as pessoas, quando precisarem, sofram o mínimo possível, digamos assim, de situações que muitas vezes a gente sabe que acontecem no dia a dia, principalmente quando a gente trata daqueles que são mais carentes, né? Então a OAB, logicamente, tem que atuar, e esse é principalmente um dos princípios dela, de atuar em defesa da sociedade, primeiramente. Então é o que a gente busca quando, falando em nome da instituição, esse é o princípio basilar que a gente tenta. Que faz um trabalho, né, de auxílio muito grande da OAB, né? Exatamente. Bem interessante. Juliano, então vamos lá, vamos para o nosso bate-papo, acho que é muito interessante o tema. Deixa eu ver só se a turma já está aqui conosco, a turma do Facebook nos acompanha, mandando um abraço aí para todo mundo que já está conosco. A Claudivânia, o Alberto da Silva Santos, Francisco Costa aqui conosco, professor Francisco, um abraço, acredito que você está em Maceió, a Alvani Meire também, Fabiana Carla conosco, Isabel Cabral, a Isabela Candiago está aqui, o médico ultrassonografista conosco também, Alexandre Cruz lá em Maceió, programa Show de Bola, falando com a gente, Teumes Marinho, deve estar lá em São Paulo aí, sempre nos acompanha, um abraço, Teumes, palestrante, né, e também escritor, tem um livro aí fantástico, Sonhar Alto, Pensar Grande, então já esteve aqui em Alagoas também, a Mércia Ribeiro, a Fernanda Lins esteve aqui semana passada conosco, também biomédica, falou um pouquinho sobre os aspectos da biomedicina, tá? O Ailton Queiroz, a Eve Marley aqui conosco também, a Adriana que sempre nos acompanha, Luiz Carlos e muitos outros que vêm aí acompanhando o Papo de Saúde. Um abraço para todos vocês aí, que tanto através da rede social,
quanto pela rádio, sempre manda suas mensagens. Então, Juliano, falar sobre essa questão dos processos atualmente. Né? Como é que está essas demandas? Né? Isso tem aumentado? Como é que a coisa tem acontecido, né, no âmbito da saúde? Como é que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu diria que é interessante, para ficar mais didático, a gente fracionar. Né? Primeiro a gente dá uma pincelada assim, na judicialização da saúde como um todo, né? Porque aí seria a demanda judiciária. E essa, de fato, é a que cresceu de maneira exponencial. Né? Então, assim, de 20 anos para cá, as demandas no direito à saúde cresceram muito, principalmente aquelas demandas voltadas para em face do Estado e da saúde suplementar, né? Das operadoras de saúde e tal. Sim. Por diversas, a maior delas é sempre voltada pela questão de dispensação de medicações, de medicamentos, e a questão de procedimentos, muitas vezes, que são negados. Né? Então, esse é um problema hoje que o Poder Judiciário se debruça com muito cuidado. Eventos recentes, inclusive, o Judiciário expressa muito claramente a preocupação que tem hoje com esse aumento, né, desenfreado, vamos dizer assim, e eu diria que isso acontece por uma confluência de fatores. Né? Existe uma desorganização estatal, no sentido de não conseguir prestar o serviço mais adequado, vamos dizer assim, para a população. E essa deficiência, por sua vez, causa uma demanda que fica ali reprimida, né? A população, principalmente a mais carente, não tem onde recorrer, a não ser o Serviço Único de Saúde. E muitas vezes a única saída que resta é buscar o Poder Judiciário para que ele consiga dirimir ali aquela situação no caso concreto, né? Seja por uma questão de medicamento, seja por uma questão de um procedimento. Então, essa é a saída que muitas vezes a sociedade mais carente tem, né? Ou ficar refém do serviço com as limitações que muitas vezes ele se encontra, né? E a gente sabe que são muitos, né? Não só para as pessoas que vão lá usufruir e utilizar esse serviço, como para vocês também, profissionais médicos, que muitas vezes é sabido que não se tem as condições adequadas, né? Ou melhor adequadas, para exercer o seu mistério ali da maneira melhor possível. A gente sabe disso. Muitas vezes vocês fazem mágica, como a gente fala popularmente, né, para atender a população da melhor forma possível. Então, esse é um problema grave hoje, nacionalmente falando, não só aqui em Alagoas. O Poder Judiciário, inclusive, eu participei de um evento recente, onde diversos desembargadores, inclusive ministros, estavam no evento presentes, e eles falavam isso, né, tentando encontrar uma fórmula de conseguir prestar o melhor serviço jurisdicional possível, né? Porque só o simples fato de condenar, vamos dizer assim, o Estado ou as operadoras a arcarem com aquele procedimento ou com aquele medicamento, isso por si só não está resolvendo o problema. É isso que está sendo visto hoje. Algumas pessoas são atendidas, aquelas que têm a possibilidade de recorrer ao judiciário, seja por uma contratação de um advogado particular, ou seja buscando a Defensoria Pública ou o Ministério Público, enfim. Qualquer dessas vias ele muitas vezes consegue chegar, mas há inúmeros outros cidadãos que não têm a oportunidade de sequer ter acesso a essas ferramentas, mesmo as públicas. E o Judiciário enxerga que muitas pessoas, apesar da intervenção do Poder Judiciário, ainda permanecem desassistidas nas suas situações. Então é um problema sério, e eu diria que é um problema de âmbito político, social, né? Não só... Acho que todo mundo aí faz parte desse processo. Né? Acho que uma equipe muito disciplinar, vamos dizer assim. É uma né? equipe que precisa... Exato, tem que sentar. Né? O governo federal tem uma importância grande, né? Porque muitas vezes é o detentor de uma capacidade de recurso muito maior do que os estados e os municípios. Principalmente está vendo aí a crise dos últimos anos. E, de fato, está muito difícil para alguns municípios e para alguns estados se manterem. Né? Quanto mais para você... A demanda é elevada. A demanda é crescente, né? Crescente, ela não cessa. Ela permanece em elevação. Né? Existe um pico aí que não cessou. Então, existe uma preocupação grande hoje do Poder Judiciário. Nós, e aí trazendo para a advocacia, principalmente aqueles que se especializam mais, que são mais afetos de fato ao tema, a gente tem uma responsabilidade muito grande, vamos dizer assim, na hora de tratar determinado caso concreto e analisar de fato a viabilidade daquilo que quer se pedir, né? Mas não adianta também a gente
amontoar o Poder Judiciário de demandas judiciais. Isso não vai resolver. Está aí hoje a dificuldade que os magistrados têm de julgar, o número cada vez maior de processos. O CNJ hoje intervém também, né, cobrando, exigindo que a turma produza, tem metas, tem isso, aquilo outro. Então a gente precisa ter um pouco também de cautela, de analisar o caso concreto. E eu sou da seguinte ótica: se de fato existe um direito ali a ser preservado, a gente tem que ir buscar. Isso aí não tem o que se discutir. Mas a gente também tem que ter muita consciência, muita responsabilidade, né, na maneira de atuar, para a gente também não abusar, vamos dizer assim, e demandar por qualquer coisa, né? Uma das coisas, a gente citou aqui a OAB, já adiantando até em primeira mão. Sim. Nós tivemos uma reunião recente da Comissão Estadual de Direito Médico da Saúde lá na OAB, e uma das questões que nós colocamos é isso, encontrar e tentar utilizar a instituição para que a gente consiga dialogar com outras instituições, inclusive com operadoras de plano de saúde, com hospitais da cidade e do estado, para que a gente de repente consiga construir, envolvendo de repente o Tribunal de Justiça, que hoje vem, através do desembargador Tuto Meizara, querendo trabalhar muito e dar muita voz ao núcleo de mediação do tribunal, para ver se de repente a gente criaria um núcleo, vamos dizer assim, para essas demandas da saúde, envolvendo a OAB, envolvendo o Poder Judiciário, através do Tribunal de Justiça, envolvendo as instituições, para que a gente conseguisse, de repente, tratar algumas demandas que chegassem antes de levá-las ao Poder Judiciário. Esse é o caminho que o mercado, em determinado momento, vai começar a caminhar. Né? Essa necessidade de você conciliar, de você mediar, de buscar solucionar. Essa proposta. A gente vai rapidinho um bloco comercial, mas a gente vai voltar daqui a pouco. Achei interessante essa questão desse núcleo de mediação, entender mais um pouco o que é esse núcleo de mediação e como é que poderia fazer parte disso, né, turma? Vamos a um bloco comercial, a gente fica com vocês aí e volta já aqui para os estúdios. Estamos apresentando Toda vez que eu vou colocar a mão aqui, eu penso pegar no preto. Eu fui numa rádio uma vez, Marcelo, tem o pinozinho tava passando energia quando eu coloquei a mão. Toda vez eu procuro o preto aqui para colocar. Vocês estão aí na rede social, daqui a pouco a gente vai voltar aqui para os estúdios. Só mandando mais alô para vocês aí que estão nos acompanhando. A Eve Marley, como a gente falou aqui conosco, a Adriana, o Luiz Carlos também já conosco. O professor Júlio Gomes também, advogado, aqui com a gente. Está falando aqui com a gente já. Tema de extrema relevância, amigo Jean, mais uma vez parabéns. Mandando aqui um abraço para a gente. O Silvio Carrasco. Aí, o Silvio aí entrando aqui conosco. Um abraço, Silvio, para você. Um carinho. A turma já entrando conosco aí. Janaína Tenório aqui também com a gente. A Lúcia que já está aqui nos estúdios também vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre o evento que a gente está organizando. Então, vocês vão aí ficando conosco que a gente vai conversar mais sobre esse tema. Bem interessante. Acho que esse núcleo é algo que pode ajudar muito, né? Esse núcleo aí vai... Se você consegue retirar boa parte da demanda do judiciário, a celeridade que você dá na resolução desse processo é muito maior. Né? Então os atores ganham, todos os atores envolvidos ganham. Né? A instituição ganha, a população ganha, porque é atendido mais rapidamente, o Poder Judiciário ganha, porque não vai ser abarrotado do Poder Judiciário que você vai resolver. Então, ou seja, todo mundo aí no processo. Todo mundo sai ganhando no processo. O Ariane, quando voltar, quer colocar a musiquinha? Pronto. Então, vamos voltar com a musiquinha para vocês aí. Ok, estamos de volta aí, depois dessa música em homenagem a você. Gosta do Queen? Aí a música da nossa época. Pra você, Dona Ariane, um abraço pra você. Aqui já tem gente, ó, vamos mandar alô aí pra turma que tá aí conosco. A Adriana, como a gente falou, o professor Júlio aqui mandou uma mensagem pra gente. Tema de extrema relevância, amigo Jean, mais uma vez parabéns. A Luz que está aqui conosco vai falar já sobre o evento que a gente vai estar fazendo aqui. A Valdelice Santos, a Isabela manda aqui, ó, enquanto o governo não tratar a saúde como ela merece, a questão do processo de judicialização vai ser sempre uma crescente. Dani Lessa aqui conosco também, Claudemir Paz, acredito lá em Taquarana, a Kelly Machado, a Mirella aqui já conosco, o Carlos Augusto. Então a turma aqui toda aí já interagindo com a gente pelas redes sociais também.
Tá, e vamos falar, Lúcia, aí, um abraço para você aqui no Papo de Saúde. Fala um pouquinho desse evento aí que vai ter em Arapiraca e em Maceió. Olá, boa tarde para todos. É muita satisfação trazer e estar participando desse programa aqui com o Dr. Jean Rafael e trazendo aqui para vocês o nosso grande projeto aí com a Juliana Albanês. Vou falar um pouquinho da Juliana Albanês. Ela é uma palestrante, uma coaching muito renomada, inclusive ela é uma coach internacional, tem um trabalho muito legal em Londres, né? E graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de trazer ela para cá no final das 2 semanas de maio, no final das 2 semanas de maio. E é um trabalho que a gente, com uma pesquisa que ela fez, né, é um trabalho que vai estar voltado para a área da saúde, os atendentes, as pessoas que estão diretamente ligadas aí na saúde, né? Com esse trabalho que a Juliana Albanês fez, ela descobriu que muita gente que está ali na linha de frente é um pouco despreparada, né? Os profissionais de saúde sempre ali desenvolvendo um desenvolvimento pessoal, mas esquecendo que às vezes está lá na linha de frente, né? É a sua representação, né? Exatamente. Então ela fez uma pesquisa e viu que as pessoas também precisam estar preparadas, né? E esse programa é justamente para atingir esse público, né? Que precisa também estar preparado, né? Lá na frente, né? Exatamente. E aí vão ser vários temas aí abordados, né? Os objetivos aí obter o atendimento qualificado, despertar interesse em atender com qualidade, independente do cargo ou função, quer dizer, não é porque ela está ali uma recepcionista, ela faz parte do quadro e é de extrema importância, né? Conduzir para solucionar os problemas, aí com o Dr. Jean, que também vai estar participando, né, doutor? Sim. Promover a qualidade da saúde, também do bem-estar do colaborador e com isso impactar na qualidade de vida, né? Eu sou um daqueles que diz que você com dor de cabeça, com cólica, passando mal, óbvio, em alguns momentos você vai apresentar isso, mas tem gente que está apresentando isso todos os dias, não é? Com irritabilidade, como é que você vai desenvolver às vezes um atendimento legal, não é, para a turma? Então, saúde é algo que a gente precisa cada vez mais cuidar, cada vez mais ir atrás, porque aí os níveis de produtividade aumentam e pequenos ajustes às vezes dão uma diferença muito grande. Com certeza, e a gente também acredita que a qualificação também desses profissionais que estão aí na linha de frente é de extrema importância. Com certeza. Né? Então esse treinamento que vai se chamar Atendimento Prime, estamos aí trabalhando na divulgação, né? E graças a Deus a gente está tendo um bom resultado, muita gente recebendo a gente com vontade de participar. E deixamos aí o convite para todos. São turmas restritas, né? Então... Sim, são 2 turmas, a gente vai estar, porque a Juliana tem uma agenda muito ocupada, então a gente conseguiu aí essas datas para ela. São 2 dias apenas, turmas de 35 pessoas, então assim, um número bem restrito. Pela quantidade de profissionais que tem aqui em Arapiraca, é um número restrito, né? Com muitas clínicas que tem aí. Então a gente está tentando fazer para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, porque é necessário. O telefone, Lúcia? O meu telefone de contato é o 999 354437. Esse número também é o WhatsApp. Maiores informações, pode me chamar a qualquer momento, que eu estou aí disponível para fazer visita. Para passar as informações pelo WhatsApp também. Ok, é Lúcia. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Passar o recado para a turma. Estamos juntos aí, nesse projeto aí que eu acredito que pode ajudar muito, hein? É verdade. Bem interessante. É isso aí. E aí, Juliana? Eu achei muito interessante essa ideia desse núcleo, né? Eu acho que isso... Porque existem questões técnicas às vezes, né? A gente fala, por exemplo, você pode, a depender da situação, judicializar algo que tecnicamente poderia, antes de chegar lá, ser resolvido. Seria isso, mais ou menos? O intuito é a gente trazer agilidade no processo como um todo. Ou seja, quem está chegando ali enquanto cliente, vamos dizer assim, ele está necessitando de um serviço, ou de um medicamento, ou de um procedimento, enfim, a pessoa do outro lado, seja o Estado, ou seja uma instituição de saúde, um hospital, uma operadora, enfim, tem esse serviço, muitas vezes, para oferecer. Então a ideia é a gente sentar com esses atores,
desenvolver de repente dentro desse núcleo, envolvendo também o Tribunal de Justiça, o núcleo de mediação, para ver se a gente consegue criar um núcleo à parte, ou seja, fora do Poder Judiciário, para que essas pessoas tenham a oportunidade de sentar, levar as suas demandas e de repente ver se consegue solucionar o problema sem a necessidade de se judicializar. Seguir uma via processual que ia demandar muito tempo, custo, né? Você move toda a máquina estatal, toda a máquina do Poder Judiciário em torno daquela demanda, então, ou seja, mais uma demanda que você está levando, fora as inúmeras que já se tem. É um processo que, por mais que muitas vezes é característico nos processos relacionados à saúde, é o deferimento de liminar, né? Porque são questões urgentes, muitas vezes. Por mais que você consiga liminar e o seu procedimento seja realizado, o processo continua, ele não cessa ali. Né? Ele ainda... O processo continua, ele não encerrou. Você teve uma Quer dizer, você liberou lá, você vai fazer o procedimento. E o processo continua. Cirurgia, e continua. O mérito ainda não, em tese, não foi julgado. Né? Além disso, ocorre muito de você conseguir um bloqueio, vamos dizer assim. E se for negado depois, o cara fez cirurgia? Não, mas aí não tem mais como você reverter, né? Mas existe é muito comum, por exemplo, você precisa fazer um procedimento cirúrgico, então existe, às vezes, o deferimento liminar para que você consiga realizar o procedimento. Mas no transcorrer desse tratamento, há necessidade de outros procedimentos acessórios, aquele inicial. Às vezes complementar. Exatamente, complementando aquele procedimento inicial. Então, outras demandas dentro da mesma vão surgindo. Né? Então, ou seja, o processo não se encerrou ali. Então, a ideia da comissão, dialogando com esses atores, é tentar trazer isso. Né? Como a gente está muito próximo da população, ou seja, de quem vai pleitear o seu direito junto ao Poder Judiciário, a gente termina acompanhando muito algumas dificuldades e também enxergando, muitas vezes, questões e procedimentos mais simples, principalmente, que poderiam ser resolvidos fora do Poder Judiciário. E essa é a tendência do direito moderno. Né? A sociedade, inclusive, vem evoluindo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é feito isso, inclusive, no processo criminal. Né? Demandas criminais você consegue fazer esse tipo de composição, de ajuste, sem necessariamente estar no Poder Judiciário. Então, a tendência do direito é caminhar nesse sentido da conciliação, da mediação. Nós tivemos agora, no final de semana, um curso na OAB falando de constelação familiar, que é muito utilizado no direito de família e surte muitíssimo efeito. Né? Pessoas que estão num conflito ali no ápice, né? Muitas vezes não querem nem se olhar, né? Mas tem que sentar numa mesa de audiência para tratar, né? Porque tem filhos envolvidos, você tem muito mais coisa envolvida do que só os dois. E técnicas como essa ajudam a resolver os conflitos. Né? As pessoas às vezes saem apertando as mãos de uma audiência. Né? Então, a é poderosa. Né? A gente tem que estar atento. Então o intuito é esse, né? Porque o que não dá, enquanto... Teve uma pessoa que até você citou aí que falou que enquanto o Estado... a Isabela mandou aqui, essa pertinente colocação aí, enquanto o Estado de fato não trazer para si, né, de uma maneira mais especial essa questão da saúde, de fato é difícil de sair cessar, né, até porque a população não pode ficar desamparada simplesmente. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que as pessoas que profissionalmente estão envolvidas com isso, né, seja o profissional médico, seja o advogado, seja o juiz, sejam os empresários da área, tem que, de alguma forma, buscar, de alguma maneira, sintonizar o diálogo, né, entre eles, para que a coisa flua, né? Porque já que o Estado ainda não consegue resolver por nós, nada melhor que os atores envolvidos nessa situação busquem, de alguma forma, de uma forma pacífica, diplomática, né, dialogar e tentar, pelo menos, solucionar aqueles problemas que são mais fáceis, pelo menos, de solucionar. Isso, por si só, já reduziria uma demanda razoável, né, de situações que chegam no Poder Judiciário que poderiam facilmente, com boa vontade, lógico, né, de todos os envolvidos, não chegar. Que coisa boa. Então, esse eu acho que é o caminho que a gente precisa avançar. Isso, e o segundo tópico? Vamos lá, você foi primeiro, vamos na sequência. Tomar uma aguinha aqui, que o ar-condicionado aqui está de frente. Vamos lá. Pois é, e na questão da judicialização da relação médico-paciente, né, que é o tema principal aqui do nosso papo, essa também vem se desenvolvendo, não na velocidade da judicialização da saúde como um todo, mas isso também vem aumentando. Né? Eu estive participando de um programa na TV Mala em Maceió, logo após a capa da Super Interessante, quando ela trouxe uma matéria tratando sobre erro médico
Né? E ela colocou, inclusive, na capa da revista, fazendo uma analogia com o estetoscópio, de uma serpente. Né? E eu até fui indagado por conta daquilo ali. O que é que eu achava daquela abordagem. Eu disse na época e repito hoje aqui nessa oportunidade. Eu acho que é temerário a imprensa abordar esse tema desta forma. Não é? Eu costumo dizer sempre, eu tenho muita, mas muita dificuldade mesmo de acreditar, e não só porque tenho uma esposa que é médica, tenho uma sogra que é médica, primo, não só por isso, mas como eu falei no início do nosso papo, antes de ser advogado, eu estou quase 20 anos na indústria farmacêutica, eu comecei com 20 anos de idade. Então, há muitos anos eu acompanho diversos profissionais da área de saúde. E eu tenho muita dificuldade de acreditar que um profissional que passa anos e anos estudando, se preparando, se dedicando, muitas vezes indo em busca de um sonho, né, de vida, que ele tenha dentro de si o desejo de sair de casa cotidianamente para causar um dano a um paciente. Né? Eu tenho muita dificuldade de olhar por esse prisma. Seria o dobro, né, que chama? Exato, você sair com aquilo. Não, eu tenho desejo de... Hoje eu estou com raiva, né, briguei com a minha esposa em casa, eu quero descontar num paciente que atender. Eu acho que não é desta forma que a coisa funciona na prática. Né? Os erros existem, até porque a sociedade mudou. Né? Talvez não haja um aumento só do lado da questão do erro do profissional. Existe uma sociedade diferente. Você tem acesso hoje muito mais fácil à informação, você tem acesso à tecnologia, sim, as ferramentas de monitoramento, inclusive até dos profissionais dentro dos hospitais são outras. Então, muita coisa que antes não era vista, de repente hoje pode ser vista. Então, naturalmente, você vai ter uma elevação desses casos, porque o monitoramento também é diferente, né? É mais restrito, é mais preciso. Mas eu acho que esse não é o caminho, é isso que eu gostaria de ressaltar. Não é jogar a população contra uma categoria que presta um serviço tão relevante à sociedade que você vai resolver o problema. Né? Porque antes dessas pessoas existe também, talvez o maior dos culpados, que é o Estado. Né? A gente tem que cobrar melhorias dos nossos representantes, dos nossos políticos, das pessoas que detêm a capacidade e o poder e a legitimidade de mudar algumas coisas, né? De trabalhar de forma diferente para que coisas mudem, né? Para que a gente tenha uma prestação de serviço melhor, para que tenha recursos de fato sendo destinados para onde eles deveriam ser destinados. Então, a gente primeiramente tem que ir por esse caminho. Agora, lógico, cobrar que o profissional também exerça a sua profissão da melhor forma possível. É para isso que vocês estão ali. Né? O Código de Ética Médica, assim, exige, inclusive. Né? É preciso que o profissional esteja ali se dedicando ao máximo possível para prestar o melhor serviço à população que ele atende. Se ele não quer estar ali, não esteja, não atenda, faça exame, faça procedimentos, mas se ele escolheu exercer a profissão naquele formato, ele tem sim, lógico, que dar o seu melhor. Mas a gente também não pode pré-julgar, né, e já vir com um pensamento definido de que se ele errou, ele tem que ser crucificado, assim, pronto. Até porque é importante a gente fazer uma ressalva, e aí eu já faço a ressalva do ponto de vista jurídico. Quando a gente trata da culpa do profissional médico, a gente está tratando de culpa subjetiva, como a gente fala juridicamente. O que é que seria isso? A culpa subjetiva... Quer ouvir o que é essa culpa subjetiva? A culpa subjetiva você tem que demonstrar, no caso concreto, que este profissional agiu com negligência, com imperícia ou com imprudência. Aí sim você começa a falar da culpa do profissional. As pessoas confundem muito, né, pelo hábito da relação da judicialização da saúde, né, contra um hospital, contra uma operadora, e aí ela faz aquela leitura do Código de Defesa do Consumidor, né, onde você tem que trazer o nexo de causalidade entre o que aconteceu e o local, e a culpa é presumida, é objetiva. O hospital responde, ou seja, se eu entro no hospital, né, para fazer uma cirurgia no meu pé direito e é operado no meu pé esquerdo, e eu demonstro que isso aconteceu ali dentro do período que eu estava internado naquela instituição, a culpa é objetiva, ele responde objetivamente por aquilo ali. Mas quando a gente trata de casos específicos da culpa do profissional... Do profissional, aí a avaliação do profissional. Aí a avaliação é distinta, você não pode ter esse raciocínio, assim, simplesmente. Então tem que ser verificado, a medicina é baseada em evidência,
Né? A medicina é baseada na literatura médica, vocês têm protocolos a seguir na realização. Né? Tem hospital e tem protocolos. Exatamente. Desde o atendimento, muitas vezes, do paciente até o procedimento cirúrgico. Você tem protocolos. Tem o próprio código de ética. Código de ética. Então, ou seja, a gente tem que analisar toda essa linha do tempo para poder a gente identificar, de fato, se o erro que houve foi ocasionado por uma prática indevida, por negligência, por imprevisão, por imprudência do profissional em si. Aí é quando a gente vai falar efetivamente da culpabilidade daquele profissional. Se isso não for demonstrado, num caso concreto, você não pode fazer esse raciocínio reto, vamos dizer assim. Né? Então, se houve erro, foi o profissional. Se eu fiz um procedimento e tive uma sequela depois, foi erro médico. Não é assim um raciocínio. Né? Pode ter havido erro médico, mas isso tem que ser investigado. Tanto é que a maioria dos processos que tramitam no Poder Judiciário e tratam do erro médico em si, ele necessariamente passa por uma perícia técnica. Até porque o magistrado também não tem conhecimento técnico para dizer. Porque eu aprendo na faculdade. Às vezes você fica até, poxa, eu aprendo na faculdade. Eu opero A e opero B, da mesma patologia. Né? A gente sabe que, e a gente aprende isso na faculdade, cada um tem uma estrutura fisiológica. A sua resposta ao mesmo procedimento pode ser uma, e a resposta dele pode ser outra totalmente desfavorável. É óbvio que existem critérios técnicos, onde a gente vai avaliar ali, né, exames que foram pedidos, algumas coisas, né, mas a gente sabe que cada organismo pode ter uma reação diferente. Acho que aí entraria essa parte técnica. Aí onde entra a parte técnica, a avaliação técnica, porque se há uma previsão na literatura, e vamos supor, 20% dos pacientes que são acometidos por tal patologia e realizam esse procedimento X, pode desenvolver tal complicação pós-procedimento. Isso é previsto na literatura. Então não quer dizer que houve ali, naquele caso, um erro médico. Agora, você citou uma coisa interessantíssima. Não, lógico que eu tenho que solicitar antes. Eu segui o protocolo para aquela cirurgia, exato, o protocolo para aquele procedimento. O pré-operatório, os exames, eu fiz tudo que eu tinha que fazer antes, como determina o protocolo e a literatura. E apesar de ter feito tudo que eu podia fazer dentro das normas, houve essa complicação prevista, diga-se de passagem. Aí tudo bem. Agora, eu não fiz lá atrás, eu não solicitei um exame pré-operatório que seria condição sine qua non para realizar aquele procedimento cirúrgico. Eu deixei de chegar com o paciente e fazer uma anamnese bem feita, uma investigação bem feita, antes de indicá-lo para aquele procedimento. Aí é onde a gente começa a tratar de erro médico. Porque o erro médico também não é só, o caso cirúrgico é sempre clássico para a gente fazer, não é só o médico que está realizando o procedimento cirúrgico e cometeu um erro ali na cirurgia. Não é só isso. A prescrição, por exemplo, de um medicamento equivocadamente, também é um erro isso que é interessante. A gente dá aula, eu sou professor também da faculdade, acredito que tem muitos alunos aí que nos acompanham, e a gente passa sempre a importância do prontuário, escrever no prontuário, exatamente, não é? De fazer a coisa legível. Isso é importante também num processo, parte técnica que chega. É importantíssimo, eu diria. A principal ferramenta que a gente vai analisar em qualquer demanda judicial, principalmente se for tratando de erro médico, é o prontuário médico. Essa é a maior ferramenta que um profissional pode ter, não no sentido de querer nutrir aquela ferramenta pensando em se defender de uma demanda judicial. Não tem que ser essa o raciocínio. A essência do médico ter um prontuário muito bem elaborado e bem feito é no sentido dele primeiro cumprir as determinações do seu próprio código de ética. Sim. Né? Porque assim está lá. Essa é a premissa básica. Exato, a premissa tem que ser essa. Isso é que você integra. Exato. E caso amanhã ele seja surpreendido com alguma demanda que trate de repente de algum equívoco, de algum erro que um paciente no seu íntimo acha que foi algo que o médico é que cometeu e tem que ser reparado, enfim, e queira buscar isso no Poder Judiciário, essa será uma ferramenta importantíssima para a gente trazer. Exatamente, o nexo de causalidade e do todo o passo a passo que o profissional deveria ter seguido. Sim. Então, se ele alimenta aquele documento da maneira correta, a gente minimiza muito a chance de repente, se ter um problema maior, um tumulto maior, vamos dizer assim, processualmente falando, por conta de uma inobservância de uma prática que você obrigatoriamente tem que ter. Né? Por exemplo, você não pode acontecer, por exemplo, você amanhã está passando por uma demanda judicial proposta por um paciente que você atendeu, vamos supor, há 10 anos,
E na hora que um profissional que está em sua defesa lhe solicita o prontuário desse paciente, por exemplo, você diz que perdeu. Então, esse tipo de prática é inadmissível, de fato. Né? Por quê? As normas que regulamentam isso dizem que você tem que guardar o prontuário físico por 20 anos no mínimo. 20 anos. 20 anos. Vamos continuar, vamos só aqui o bloco comercial rapidinho, que o papo agora começou a esquentar, hein, pessoal? Muita coisa interessante, né? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui. Vamos lá, rapidinho para o Você está do Papo de Saúde com o Dr. Jean Rafael. Boa sorte aí no aqui nas redes, aqui está aqui conosco. Você compra em grosso e no varejo. E o melhor, aqui tem preço baixo de verdade. Vou dar um abraço aí para o Assis Santos, já está conosco aqui também, Carlos Augusto, Zaquele Machado aqui com a gente. O Assis mandando seu boa tarde, Israel, Papo de Saúde, no ar, informação, estamos todos sintonizados através do Facebook. Parabéns aí, a Paz do Sábado, Dr. Jean Rafael. Melco Samuel também conosco, a Cléia Rodrigues, a Paula Lustosa, a gente vai falar já também aqui na rádio, o nomezinho de vocês que nos acompanham, Iris Ramos também conosco, a Maristela dando seu boa tarde, a Isabela, excelentes esclarecimentos, doutor, batendo palmas aqui para vocês, Juliano. Marley Gonçalves, Antônio Santos, muita gente aqui que entra, a gente fala já para vocês. E a turma vai aí ao longo da semana, eles vão assistindo aí. A tecnologia ajuda bastante. A turma vai... Quem gosta do programa não tem motivo para não assistir. A turma assiste depois, assiste. Seja no carro, seja no celular, seja... assistindo aí. Esse evento interessante, né, Carol? Esse evento que ela falou. Eu vou avisar porque faltou de Maceió também, vai ser no Arma. Vai ser no Arma, né? Legal. Vou passar lá para lá. Que é uma necessidade também hoje que o profissional precisa atender, né? Eu acho que é importante. Porque também passa pela relação, né, com os pacientes, com todo mundo. É uma extensão do profissional, a pessoa que está ali na ponta. Né? Com certeza. E às vezes você pode ter uma demanda já na lida. Exatamente. A figura é quem está lá dentro. E muitas das demandas, a gente vai tocar desse ponto, muitas das demandas poderiam não existir de repente se houvesse uma boa comunicação. Eu tenho, é isso que eu vou falar, porque tem um colega meu que acompanha, geralmente um grupo, hoje não sei se é cooperativa, e que ele fala justamente isso. A percepção dele é essa, eu queria ouvir a sua. Ele diz, olha, poderia, é tanta coisa que poderia ser resolvido antes, né? Então, eu acho que é algo interessante mesmo que a gente fala. E aí, Ari? Vamos começar ainda. 1588 e receba na sua casa o melhor gás da região. O Edinaldo Gás. Foi uma gambiarra bem feita, viu? Carteira e a chave. Até a chave está no meio. Jardim Tropical. Aceitamos todos os cartões. De segunda a sexta-feira, das 4 às 6 da tarde. Você ouve aqui na Paz do Sara FM. A turma mais animada do rádio alagoano. Programa Seca e Pira. Tem algum estúdio da TV também aqui, não, né? Não. O estúdio concentra solar. Né? É só rádio. Mas algum programa local de TV? Eles fazem, Reportagem, né? vem de lá pra cá, Não dá pra cá, né? Não, aí tem o Mas tem algum Carlos local? Nascimento que faz também. tem Da um TV. local. Não, local não, só reportagem. Só reportagem, né? Voltamos a apresentar Papo de Saúde. Papo de Saúde. Ok, estamos de volta aqui nos estúdios de Paz do Sara, conversando aqui com o Juliano. O papo aqui tá fantástico, pessoal, sobre essa questão aqui, tá falando sobre judicialização e agora a relação médico-paciente, essa questão. Só mandar um alô aqui para a turma, mandar aqui a MedKids, né, nossa parceira aqui, na rua João Ribeiro Lima, 164, lá no centro da Arapiraca. Então, o MedKids é o consultório especializado, tem a doutora Mirella Dion, né? CRM 4394, RQE 3303, responsável técnico. E sobre o evento que a Lúcia falou, né? Que eu vou estar junto nesse evento aí. Esse evento vai ser aqui em Arapiraca e vai ser em Maceió também. Em Maceió vai ser um sábado, tá? A gente vai passar a data aqui. Estamos fechando lá o local e tudo. A Lúcia já vai passar para vocês depois. E aqui já tem data certa. Dia 16 uma turma e 17 outra turma. Lá na comedoria
do escritório. Então vai ser lá. Então a gente vai passar depois os detalhes para vocês. Liga na Lúcia aí, que é 99935-4437. Você aí que quer qualificar a turma do atendimento, né? Aquela que representa você. Porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, amigo? Exato. Só mandando mais alô aqui, ó, para Kelly Machado, que está conosco, o Carlisson, o Israel, o Assis, manda o seu boa tarde. Israel diz papo de saúde aqui no ar, informações. Estamos todos sintonizados aqui. Manda um abraço aí para todos. Da Paz Saro Melk, conosco, a Paula Lustosa, a Cléa Rodrigues, a Iris Ramos, Maristela Rodrigues mandando seu boa tarde também conosco. A Tânia Albuquerque, o Marley Gonçalves, Antônio Santos. A turma aí que nos acompanha, mandando o seu alô aqui pra gente. Juliano, então, vamos lá, vamos continuar nessa linha, né? Vamos lá. Você falou do evento, e a gente começava aqui antes de retornar para o ar de novo, tratando de maneira mais direta dessas questões, relação médico-paciente, demandas judiciais que surgem ou podem surgir dessa relação, eu traria um dado interessante. Muitos dos problemas que surgem nessa relação, muitas vezes não estão diretamente ligadas ao procedimento, mas sim a uma inadequada comunicação, vamos dizer assim. A comunicação entre médico e paciente é importantíssima para a gente buscar minimizar isso, né? Antes tem o que nós falamos há pouco, ou seja, uma documentação bem organizada, né? Um prontuário bem organizado, a documentação clínica bem organizada. Outra documentação importantíssima que nós não abordamos são os termos de consentimento informado. É importante esses termos? Muitíssimo importante, né? Hoje, uma das coisas que mais se fala nos congressos internacionais de direito médico e da saúde é da autonomia e da autodeterminação do paciente, é direito do paciente e dever do profissional médico prestar uma adequada informação, esclarecer todas as dúvidas que esse paciente tem sobre os procedimentos ou patologias que ele foi acometido. É dever do profissional e direito do paciente ter essas informações para que ele possa consentir. Aquela visão do passado não existe mais e não se sustenta mais na sociedade atual, no direito moderno e na sociedade moderna, onde o médico era detentor de toda a informação e o paciente tinha somente que consentir quando ele determinasse. Isso não existe mais. Hoje, além do paciente ser muito bem informado, o médico tem o dever, por questões éticas, de prestar um esclarecimento adequado para ele. Não é sentar, passar meia hora discorrendo sobre termos técnicos da medicina e no final pedir para ele assinar um papel. Não é disso que nós estamos falando. Mas deixar nós estamos falando de traduzir isso para uma linguagem inteligível àquele paciente, para que ao final ele reflita, ele raciocine e ele preste o seu consentimento daquela prática. Ele é que é o detentor do direito de escolher se ele pretende se submeter a determinada tratamento indicado para aquela patologia ou não. Não é o médico que decide por ele e nem os familiares. É ele que decide. Não é? Então isso é uma coisa também importante. E por isso que passa obrigatoriamente pela comunicação. Não é? Porque as pessoas são bem informadas hoje. A gente sabe que tem outro lado, eu gosto sempre de fazer o contraponto. Infelizmente há muitos pacientes hoje que chegam no consultório médico, né, quase que dizendo qual é a patologia que ele tem e qual é a prescrição que ele deve fazer. Eu quero isso, né? E o exame que ele deve pedir, né? Porque ele olhou no Dr. Google e ele acha que aquilo ali está definido, o diagnóstico dele foi fechado e o médico só tem que trazer a parte formal. Né? A gente sabe que tem esse outro lado, infelizmente, o paciente é muito imediatista, ele quer entrar no teu consultório hoje e amanhã ele quer estar com o problema dele resolvido, porque ele não tem tempo, porque ele trabalha, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. A gente sabe que existe esse lado. Mas quem tem e quem detém os maiores conhecimentos, as maiores habilidades para contornar a situação. Exatamente, contornar e dirigir essa pessoa é um profissional médico. E isso perpassa pela comunicação. Exatamente, obrigatoriamente. Então vocês necessitam sentar, acolher aquela pessoa, porque muitas vezes a gente tem que perceber e ser sensível ao ponto de que, a depender do que seja o caso, o paciente chega no teu consultório muitas vezes sensibilizado. Né? Muitas vezes não tem o apoio necessário em casa, foi acometido por uma patologia que precisa muitas vezes do acompanhamento, da compreensão dos familiares, do apoio, e às vezes não conta, e com quem ele conta é com o profissional que ele vai buscar, né, para encontrar uma saída. E se esse profissional não o acolhe da maneira adequada também,
isso já é um passo, né, não positivo para que essa relação, de repente, amanhã, traga algum tipo de insatisfação. E às vezes acontece muito. O mínimo de insatisfação pelo acesso que se tem hoje de maior esclarecimento, né? Existe um acesso maior à justiça, então procedimentos simplórios, mínimos, que trazem prejuízos pequenos, às vezes são ensejadores de demanda judicial. Às vezes coisas simples. Algo que diz, algo... Exato, algo que não foi compreendido, né? Uma reação de um procedimento que é esperado, mas que não foi informado a esse paciente. Muitas vezes a gente sabe, principalmente, e o recado vai até para os mais novos, para os mais jovens, né? Os médicos da minha faixa para trás, eu tenho 40 anos, da minha para trás, tiveram uma formação diferente. A turma hoje, a gente sabe que a formação é outra. Existe uma celeridade maior para se fazer tudo, né? Inclusive até para atender muitas vezes o paciente. Então, aquela coisa de ouvir com mais paciência talvez não exista tanto nessa população mais nova. Existe um perfil, às vezes, de querer construir sua vida, de querer ter um foco de se perceber recursos e ganhar dinheiro. Então, lógico, isso tem que existir, porque a gente estuda, trabalha para construir a nossa família, a nossa vida, enfim. Mas não tem que ser só isso, né? Tem que se olhar a responsabilidade da profissão que você escolheu e que não foi obrigado, você escolheu essa profissão. E estudou muito. Exato, estudou muito para estar ali, né? Então, ou seja, existe o bônus disso, mas também tem o ônus. E o ônus é, no mínimo, você exercê-la dentro dos ditames que a tua própria categoria, o teu próprio órgão regulador recomenda. Uma dúvida que a gente sempre tem, não sei, por exemplo, outros profissionais são envolvidos num processo como esse? Só o médico vai? É uma dúvida que a gente tem. Não, é comum chegar a demandas também? Às vezes, os profissionais da área de saúde? Às vezes, a depender do caso, vai depender até da equipe toda, né? A equipe como um todo, né? Isso é importante. Se for dentro de uma instituição, via de regra, a instituição ela certamente estará lá, e esses outros atores, o médico muitas vezes é o capitão da equipe, vamos dizer assim, né? Porque você pode ter um instrumentador, você pode ter um auxiliar, então, mas você muitas vezes é quem comanda a equipe. E por isso que muitas vezes o médico é sim, e juridicamente assim, é percebido o maior responsável pela equipe, né? Isso é claro. Não é uma questão de se atribuir mais ou menos, é uma questão lógica, né? Você é o detentor ali do comando daquele procedimento. As pessoas estão lhe auxiliando, né? Não estão comandando o procedimento. Então muitas vezes vai. Mas por outro lado existe também aqueles casos onde o profissional muitas vezes é demandado de forma individual, que são mais raros, né? Porque geralmente ou ele trabalha numa clínica, pessoa jurídica, ou ele está dentro de um hospital, um ambiente hospitalar. Então as duas pessoas, a pessoa física e a pessoa jurídica, geralmente estão concomitantemente naquela demanda, naquele litígio ali. E o que a gente diz é isso. Eu acho que as instituições de ensino, você é professor, as instituições de ensino têm um papel crucial. Eu acho que isso é muito importante. Em levar essa informação. Hoje fala-se muito, né, inclusive na medicina humanizada, né, em você tratar o paciente como ser humano antes de qualquer coisa. Então, ou seja, as instituições de ensino têm um papel fundamental nisso, em levar essa visão, essa perspectiva, né, na formação daquele profissional, né, e não querer que ele tenha que desenvolver sozinho, né, porque às vezes você tem certa dificuldade, né, de ter uma visão mais ampla do que envolve a tua profissão. Olha, Juliano, muito obrigado do fundo do meu coração por ter estado aqui conosco. Olha, esse bate-papo fantástico. Tenho certeza que muita gente aí vai... já tem pergunta aqui, tudo que é lugar, não dá mais tarde. E Arena, já passou aqui, a gente tem pergunta, já tem tudo aqui. Mas é assim mesmo. A gente vai responder depois Juliano, se puder entrar, tem só rapidinho, no caso dos profissionais médicos que realizam exames complementares de imagem que não usam prontuários, como proceder? Aí uma pergunta técnica, depois aí consegue responder com mais calma. Vai responder 10 segundos. Fabrício Santana aqui, um bocado de gente, tá, pessoal? Então Mas é legal esse ponto que ela abordou. Interessante. Né? Quem atua em clínicas particulares, na área de imagem, que não dispõe de prontuário, para realizar, como é que vai se resguardar? Outras perguntas. Então, muita gente aí, então acho que é importante. Depois o Juliano pode entrar aí e ver como é que pode fazer isso aí, tá? Mas muito obrigado pela tua vinda aqui. Vamos agendar depois para vir mais aqui. Eu que agradeço, foi uma satisfação e é um papo realmente que é palpitante. E flui, já passamos o nosso tempo, né? Então, você, nosso ouvinte, fica com Deus.
O programa é isso, é levar a missão, levar a educação em saúde, a você, ao profissional, às pessoas que nos acompanham. Deus abençoe a todos. Na próxima terça estaremos aqui com fé em Deus.